Oi, pessoal. Bom, então, como a gente combinou, eu vou fazer essa aula gravada para facilitar a compreensão aí de vocês, né? Porque a internet não está muito boa e eu acho que assim vai ser melhor, tá? Então, como eu falei para vocês, eu vou gravar o vídeo falando sobre as técnicas e depois eu faço um outro explicando o trabalho. É bem simples, mas ele vai compor a nota para vocês, tá? Então, eu voltei aqui um pouco na impedância elétrica para pegar todas as técnicas de uma vez só, né? Eu já tinha explicado a aula passada, mas eu vou dar uma recapitulada nela. Então, a impedância elétrica é a origem da automação. Tomem cuidado na hora de fazer o trabalho. Eu falei bastante a aula passada para vocês que essas técnicas elas são utilizadas para diversas funções, né? Por exemplo, a estética, a gente tem aparelho, né, que usa radiofrequência, por exemplo. A impedância, a gente tem um aparelho da nutrição chamado bioimpedância, que utiliza a mesma energia e a mesma ideia, né, do aparelho para poder ter outras funções. Tá? Na nossa disciplina, a gente está vendo essas energias, essas técnicas aplicadas à hematologia. Então, é bem interessante essa parte, a gente precisa entender o geral dessa técnica, é isso que eu quero no trabalho, eu não quero nada muito complexo, eu quero que vocês expliquem aquilo que vocês entenderam sobre cada uma delas que eu selecionei, tá? Então, se vocês quiserem também procurar na internet ou colocar com as suas próprias palavras assistindo a aula, não tem problema, tá? E qualquer dúvida a gente vai conversando. Eu vou deixar o trabalho para ser entregue até sexta-feira que vem, né? Porque aí na semana que vem a gente vai fazer uma outra atividade, tá? Eu vou sair daqui para não ficar em cima dos slides, tá? Apesar que esse daqui dá pra gente levar. Então, a impedância, ela é a origem da automação, é um princípio baseado na característica de má condução, como eu já tinha explicado para vocês da célula. Então, tem células que vão conduzir melhor a energia e outras que vai barrar um pouco essa condução. E o aparelho consegue detectar isso, né, e diferenciar, então, essas células, tá? Então, sendo assim, a gente vai conseguir medir esse impulso, né, dessas células sanguíneas. E para a gente poder fazer essa medida, né, fazer essa mensuração, precisa estar essas células num meio condutor. Então a gente vai colocar uma solução eletrolítica para poder facilitar a condução da corrente, né? E aí a célula, a hora que ela passa ali naquele meio que está sendo medido, dependendo do tamanho dela, do tipo de célula que ela vai conseguir barrar essa condução e o aparelho consegue saber que célula que é, tá? Deixa eu baixar aqui a câmera. Então, ó, nessa técnica ele consegue distinguir bem eritrócitos, plaquetas, hematócritos. Como eu dou essa aula, há algum tempo eu já deixo até aqui para vocês as siglas para vocês começarem a se acostumar com ela, né? Caso vocês vão fazer o resumo aí, vocês podem utilizar tanto a sigla quanto o nome mesmo, a palavra, tá? Então, como que funciona? Olha que legal, tá? Aqui a gente tem um aparelho, aqui a gente tem as células, elas vão passar aqui por essa grade, essa parte do aparelho que vai fazer a mensuração da energia. E aí, dependendo do tamanho da célula, a corrente vai dar um pico diferente. Olha aqui que legal. Então, aqui nessa situação, a célula é uma hemácia e ela está, né, normal, tá? E aí, ela com esse tamanho, ela vai gerar esse pico para a gente no aparelho que consegue detectar. Se a célula, por exemplo, é microcítica, que ela é uma célula menor, né, em alguns casos de anemia, por exemplo, o pulso dessa célula vai ser menor também. E aí o aparelho vai conseguir distinguir para a gente a diferença. Então, vamos supor, se uma pessoa tem anemia, ela vai ter muitas células microcíticas, tá? E hipocrômicas, quando não tem a quantidade de hemoglobina lá dentro suficiente, tá? E aí o aparelho, por essas ondas que são diferentes, dependendo do tamanho da célula que passa aqui, ele consegue, então, distinguir uma da outra. E aí, como eu falei para vocês, a célula tem que estar numa solução, né, eletrolítica para
para conduzir essa energia, para que essa energia possa ser conduzida. E aí, então, ele vai dar diversos parâmetros para a gente, como eu já falei na aula passada, né? Então, a intensidade do pulso elétrico vai determinar, né, o volume corpuscular médio dessa célula, a quantidade de pulso vai ver quantas células passou aqui, tá? E esse diferencial vai me dar o hematócrito, que é um dos parâmetros analisados aí na hematologia. A impedância, então, ela vai dar para a gente esse resultado. Olha, se a gente tem nenhuma partícula, só o diluente, só a solução eletrolítica, a gente vai ter um pulso, uma leitura de pulso pelo aparelho dessa forma. Se a maior parte das células colocarem lá, né, ou das partículas tiverem um tamanho similares, eles vão dar uma leitura dessa forma. Então, o aparelho consegue detectar, por exemplo, que eu tenho células maiores ou um pouco menores, mas que elas estão dentro do padrão de referência, do valor de referência. Agora, se eu tenho partículas de diversos tamanhos, o aparelho também dá o pico de leitura diferencial. Tá? E assim ele solta o resultado para a gente. Aí eu mostrei esse gráfico para vocês, né, que é um gráfico de como o aparelho faz, então, essa medida, né, da média, do volume corpuscular médio das células, que se a gente for fazer à mão, nós temos que fazer aqueles cálculos que vocês aprenderam, né, no semestre passado com a professora, porém aqui o aparelho já solta pra gente tudo, tá? É muito interessante, é uma tecnologia bem tranquila. Aí a gente entra em radiofrequência. Eu expliquei também para vocês que radiofrequência, né, é uma técnica utilizada aí, na estética, porém com uma finalidade diferente, tá? Tomem cuidado quando forem fazer o trabalho para não pegar a radiofrequência aplicada à estética, porque na estética, só para falar aí um pouquinho para vocês, como que funciona? A gente tem um aparelho, tem um cabeçote. Esse cabeçote ele é mais ou menos desse tamanho. E aí, o que acontece? A gente passa na região, né, que a gente vai trabalhar. Esse aparelho, a radiofrequência, ela vai ajudar a reduzir as células de gordura, né? Então, ela faz uma lise dessas células, ou também a retirada, né, da gordura dessas células. E ele vai esquentar a região que a gente está trabalhando. É uma técnica bem bacana. Quem gostar aí da parte de farmácia estética, é um aparelho bem legal para se trabalhar, que trabalha com a radiofrequência. Mas como eu já expliquei para vocês no comecinho ali dessa aula, quando a gente aplica a técnica de radiofrequência, essa teoria, para hematologia, a gente quer que o aparelho faça a medida da célula e distinguir quais células são, né? Então, olha, é um princípio que utiliza a corrente eletromagnética de alta voltagem, e ele vai determinar o volume e a complexidade do núcleo da célula. É assim que ele vai conseguir distinguir, né, uma célula da outra. E aí determina então o tipo celular, a densidade, qual é a célula que está passando ali, para formar então o nosso hemograma, tá? Ixi, fiquei em cima aqui. Uma outra técnica que a gente tem é essa medida de dispersão a laser, tá? Essa é uma técnica que vai medir a propriedade da célula em suspensão, e ela vai depender da orientação da leitura do laser que vai passar ali nessa célula, tá? E aí vai ser interceptado, então, a célula vai estar passando aqui no meio. Tem essa imagem depois maior ali para vocês verem, mas aqui eu tenho, né, o fluxo de célula, eu tenho o laser passando aqui, e eu tenho os locais de leitura, porque esse laser, dependendo do tamanho da célula, ele vai ser desviado para um lado para o outro, e aí esse aparelho consegue fazer essa leitura, tá? Dependendo da incidência aí desse laser sobre a célula. A gente pode utilizar com fluorescência nessa técnica, ou sem fluorescência. Fluorescência é um corante, né, que tem a capacidade de emitir luz. Então, quando ele é excitado, né, esse corante ele se liga ao núcleo, por exemplo, da célula, e aí ele recebe uma excitação energética, e aí ele vai emitir uma luz. E o aparelho é capaz de detectar essa luz para a gente, tá? Mas no método de dispersão a laser depende do fabricante, né? Porque a gente tem alguns lasers que são um pouco mais fortes, que eu não preciso da fluorescência. Bom, e aí então a gente vai avaliar a complexidade também.
Olha só que legal. Então aqui eu tenho o aparelho, a gente tem a câmera de fluxo, que é onde a célula está passando, a gente tem o conjunto óptico dos lasers, então a gente tem o emissor de laser e o que vai fazer a detecção aqui desse laser, né? E aí esses sensores, eles vão conseguir detectar qual célula que está passando aqui, tá? Esse feixe de luz, ele vai incidir de forma individual, tá? A cada célula. E aí faz uma leitura bem precisa, é bem legal. Como eu falei para vocês, tem aparelhos que tem combinado, né? Então a gente tem vários canais, então o aparelho ele consegue fazer mais de uma leitura, né? Então essa radiação ela vai passar pela célula num dos canais de leitura e o aparelho vai fazendo então a leitura com mais de uma técnica, tá? Aí, como eu estava mostrando para vocês, olha, aqui o laser bateu, a célula está passando aqui, e aí a gente tem essa parte que é o leitor. Olha como que ele funciona. Então aqui eu tenho a luz passando, tá? E aqui eu tenho os detectores do aparelho. Então essa luz ela vai bater na célula, ele dependendo para onde ela for desviada, o aparelho vai saber que célula que é o que está acontecendo, tá? Então, olha, se bateu aqui nessa região, no SSC, ele vai avaliar a granulosidade interna da célula através dessa luz dispersa. Então aqui ele vai avaliar todos os granulócitos. Aqui nessa parte de leitura, ele vai avaliar o tamanho, né, da célula pela diferenciação da refração da luz. Então, como a luz está passando aqui na célula, dependendo do tamanho, né, que essa célula cobriu aqui desse laser, o aparelho vai saber também qual é o tamanho dessa célula. Então, nessa técnica, ele também consegue detectar se a célula é microcítica, por exemplo, né? E a gente tem os outros sensores aqui, né, que é o FL1, 2 e o 3, que são sensores especializados em medir a intensidade da fluorescência. E aqui ele vai avaliar o núcleo. Lembra que quando a gente está falando de leucócitos, eles têm um núcleo muito diferente um do outro, né? Por exemplo, o neutrófilo é um núcleo trilobulado, que tem 3 lóbulos. Já os eosinófilos não, né? São 2. Monócito tem um núcleo intenso, né? Grande. Então, por essa dispersão, o aparelho também consegue saber qual leucócito é qual. É uma técnica muito, muito bacana. E aí ele solta pra gente um gráfico. Esse gráfico, ele é bem parecido com o do citometria de fluxo, que eu vou falar depois, tá? Mas aí ele solta o gráfico agrupando as células que ele leu pra gente, para depois soltar, então, o resultado aí, né, expresso aí no citograma, falando pra gente quantas células aquele paciente tem de cada um, tá? Então, aí a gente entra na última técnica. Como eu falei para vocês, essa não é uma aula, né, muito complicada. Entender os aparelhos, como ele faz a leitura é importante, porque esses aparelhos eles precisam ser calibrados. Esses aparelhos eles podem ter alguma alteração, né? Então, para isso não acontecer, vamos supor, eu pego o meu aparelho lá, a primeira leitura que eu faço é uma leitura do padrão. O que é o padrão? O padrão, eu acho que vocês já até escutaram falar isso em outras disciplinas. O padrão é uma amostra que a gente já sabe o quanto de célula tem lá dentro, né? Ele é padronizado. E aí, quando eu passo essa amostra no aparelho, eu já sei, né, qual o resultado que ele tem que me soltar. Se ele soltar o resultado próximo daquilo que a gente tem, né, ou igual, quer dizer que o aparelho está calibrado, eu posso fazer as outras leituras. Caso o aparelho leia essa amostra de uma forma errada, né, a gente tem algum parâmetro que não apareceu, mas era para estar lá, quer dizer que o aparelho pode estar, por exemplo, com um desses sensores quebrado. Isso pode acontecer, tá? Então, se isso acontecer, você não pode passar a leitura do seu hemograma naquele aparelho. Você precisa chamar um técnico para vir verificar o porquê que ele não está fazendo a leitura de um parâmetro. Então, lembrar que sempre que a gente for trabalhar com o aparelho, a gente sempre começa passando o padrão, tá? Porque a tecnologia ela é excelente para ajudar a gente, mas ela também, né, não é passível de erros, tá? Então, pode acontecer, às vezes, uma leitura errada por causa de um desses sensores que às vezes não está funcionando, tá? É muito difícil acontecer isso. Geralmente os aparelhos eles
têm uma calibração excelente e eles têm uma funcionalidade, uma vida útil muito grande, tá? Pelo menos os que eu trabalhei eram excelentes. Então, eu vou falar um pouco da citometria de fluxo, porque a citometria de fluxo é uma técnica assim que ela mistura um pouco de outras técnicas, mas ela é assim, o boom do momento é a citometria de fluxo, tá? Ela é o que há pra gente hoje. Então, na citometria de fluxo eu vou explicar o gráfico lá, que vocês vão entender ele melhor, né? Então a gente vai analisar a célula sob o citômetro de fluxo, ele vai passar um laser também, né? Então, a citometria de fluxo, ela não deixa de ser um laser incidindo em cima da célula, tá? E essa leitura é extremamente precisa. Então, observe que a citometria de fluxo, ela usa também o método de dispersão a laser para fazer a sua leitura, porém ela é um pouco mais precisa porque a gente vai usar a fluorescência, né, os fluorocromos, para interagir com o núcleo da célula para fazer essa leitura. Olha que legal. E aí também nós vamos ter uma dispersão da luz. Então, a luz vai bater aqui na célula, né? E aí a intensidade de dispersão da luz vai ser convertida em pulsos de voltagem e o aparelho vai fazer aquilo que vocês já viram, né? O pico para ele conseguir detectar qual célula é qual. E aí, olha, dependendo do tamanho do feixe de luz que essa célula vai refratar, ela vai, né, aumentar, o aparelho vai dar uma leitura diferente. Então, se a célula dispersa menos luz, porque aqui eu tenho fluorocromo, então ela vai emitir também, né? Ela vai interagir com essa luz. E aí, eu vou então ter aqui, ó, você vê que esse é menor que essa daqui, porque essa célula também é menor. Então, quanto maior a célula, maior eu tenho, então, a abertura aqui da luz quando chega no detector, que provavelmente está aqui desse lado. Qual que é a diferença, né? Muitos me perguntam, professor, então, mas qual é a diferença deste para o outro que você estava explicando? Aqui, como a célula está com fluorocromo, ela vai, então, o laser vai bater aqui e ela vai amplificar, tá? Essa leitura. Vamos voltar lá no outro só para vocês entenderem a diferença. Aqui, ó, a luz está batendo na célula e ela vai tampar uma parte da luz, né? Então, ela deixa passar um tanto pelas laterais aqui e esse tamanho da distância desse de baixo para esse de cima, deixa eu anotar aqui. Então, essa distância que eu tenho aqui, desse daqui para esse daqui, essa distância aqui, ó, é o que vai me dar o tamanho da célula que está aqui. Porque se ela for maior, ela vai tampar mais. Se ela for menor, ela vai tampar menos. Então, essa distância aqui vai ficar menor se a célula for menor. Então, você vê que nessa dispersão a laser, ela cobre, tá? E ela também vai dispersar a luz, dependendo de qual célula ela vai desviar esse laser para um desses sensores aqui, né? O laser bate naturalmente na célula e é desviado para algum lugar e aí o aparelho consegue saber qual célula que é. Aqui, na citometria de fluxo, para saber o tamanho, não. Você está vendo que aqui, ó, ela não barrou. O laser bateu aqui e aqui a gente tem, então, um tamanho de dispersão. E aí, dependendo desse tamanho, vai me dar o tamanho da célula também, tá? É basicamente, assim, a grosso modo é essa a diferença, né? A citometria de fluxo, ela é mais sensível. Eu tenho um artigo que eu quero passar para vocês, que vai comparar a citometria de fluxo com outra técnica, tá? Mas aí isso daí semana que vem a gente vê. Então, olha, quanto maior o pulso de voltagem, maior é a complexidade interna da célula. Então, quanto mais dispersão de luz ela faz, mais complexa essa célula é. Então, a gente sabe, por exemplo, que eritrócitos, que também são chamados de hemácias, eles não têm núcleo, né? Então, a dispersão dele vai ser muito diferente dos leucócitos, que são células nucleadas. E aí a gente usa o corante fluorescente. Ele se liga ao RNA dos ribossomos nas organelas, tá? Ele se liga no DNA e também se liga no RNA ribossômico, tá? Então a gente consegue distinguir cada uma delas por causa disso, né? Então, dependendo aí da célula que eu estou trabalhando, esse fluorocromo vai interagir de uma forma e vai emitir essa fluorescência de uma forma diferente e é captado por sensores também, né? O aparelho vai converter esses impulsos em
sinais que ele consegue detectar, né? Ele vai converter essa luz, nessa refração, nesses impulsos que é identificado aí pelo aparelho, e aí ele vai saber qual tipo de celular que ele está trabalhando. Então, olha, essa fluorescência, o fluorocromo, olha como que fica. Se a gente olhar num microscópio a célula fluorescente, o microscópio, a gente consegue ver a célula brilhando? Consegue, mas o microscópio tem que ser específico, é um microscópio de fluorescência, porque ele vai emitir também uma luz e essa célula vai brilhar, porque esse fluorocromo, ele vai emitir fluorescência, mas dependendo de qual luz ele está interagindo. Só a luz branca do microscópio não é o suficiente para ativar o fluorocromo, tá? Por isso que o microscópio tem que ser especial. Mas é muito legal. Se eu for ver uma célula sem corar com a fluorescência, a gente vai ver ela desse jeito, ó, né? Praticamente a gente nem consegue distinguir direito, tá? Lembra que se a gente for fazer uma leitura de células no microscópio de luz, eu tenho que corar essa célula com panótico, né? Que é aquele corante que a gente usa no esfregaço sanguíneo, que vocês já sabem como funciona. Mas para passar na fluorescência, tanto para o microscópio quanto no aparelho, a gente tem que colocar o fluorocromo. E aí com o fluorocromo, ó, a célula vai brilhar, está vendo? Então, a intensidade dessa luz, quando esse fluorocromo é excitado, é que vai fazer com que o aparelho consiga ler qual célula que é. Aí aqui, ele vai me dar aquele gráfico bem parecido com o do laser, da incidência a laser, tá? E aí, ele vai me dar como se fosse a população de células. Então, olha, todas as células vão ficar agrupadas nesse gráfico, ele vai colocar aqui pra gente, né? Que vai medir o tamanho dessa célula e ele vai acoplando elas aqui. Então, quantidade de célula que ele leu, ele vai formando esse gráfico pra gente dessa forma aqui. E aí a gente consegue saber, então, né, se é linfócito, se não é, se é eosinófilo, tá? Se é neutrófilos. A gente consegue, então, saber qual é a diferença por esse gráfico. Esse gráfico, o aparelho ele faz a leitura desse gráfico para a gente e interpreta ele também, apesar dele mostrar para a gente, porque algumas doenças que são mais complexas, por exemplo, aí, algumas leucemias, né, provavelmente você vai precisar dar uma olhada nesse gráfico. Agora, se não for o caso, somente a leitura que o aparelho dá já é o suficiente. Aqui, olha, ele tem um canal diferencial, que é esse daqui, que vai ver, né, alguma população de célula, e um outro canal que vai verificar, por exemplo, basófilos, né? Então, a gente tem canais dentro do aparelho que faz leitura diferente também. Aí, nesse canal aqui, é o que eu estava falando para vocês. Olha a população de monócitos. Você vê que a maioria se agrupa aqui, ó. Mas eu tenho outros que ficam, né, mais distantes, porque uma diferença ou outra é normal, né? Aqui também estão neutrófilos, linfócitos, basófilos, eosinófilos, tá? É bem interessante a leitura dele pra gente, né? Então, de bater o olho a gente sabe. O que não pode é aparecer, às vezes, células, por exemplo, em locais que não são aquelas normais que a gente tá. Porque se aparece algumas células em outras regiões aqui, quer dizer que essas células, elas são imaturas, por exemplo, né? Então, são células que não estão prontas para cair na corrente sanguínea, mas caíram na corrente sanguínea. É isso que é uma das situações que faz com que a gente possa fazer o diagnóstico, né, por exemplo, de algumas leucemias, né, ou de alguns tipos de câncer. É bem interessante, tá? É uma técnica, assim, eu trabalhei bastante com essa técnica para outras finalidades também, porque essa é uma técnica muito ampla e utilizada para várias situações. Aqui é a mesma situação, ele está mostrando uma fluorescência, né? E está mostrando as populações celulares para a gente. E a diferenciação que eles têm, que o aparelho consegue detectar também, tá? Quando a gente tem populações anormais, o aparelho deixa registrado para a gente o que está acontecendo, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, igual linfócito atípico, ó. Tá? Ele achou, por mais que a gente não está observando o pontinho, mas ele conseguiu detectar esse tipo de célula. Então, aí o médico precisa ver o que está acontecendo. Aqui também uma outra forma da gente ver o canal de reticulócitos, né? Então, quando a gente vai verificar reticulócitos, ele vai dar pra gente, então,
também as diferenças dos reticulócitos dependendo de qual a gente está trabalhando. Lembrar que se a gente tem muita hemácia jovem, né, muito reticulócito, também pode indicar alguma complicação maior e aí o médico precisa averiguar, tá? Lembra que o reticulócito são aquelas hemácias, né, ou também eritrócitos, que não são maduros ainda. E aí ele faz uma contagem pra gente, como eu falei pra vocês, esse gráfico o aparelho já lê pra gente e já solta o resultado, né? Eu só vou precisar abrir esse gráfico, ou se você quiser colocar ele no seu laudo, né, que você vai emitir para o médico, se for solicitado ou se você achar uma população muito grande, né, de reticulócitos, você pode colocar o gráfico que comprova que realmente aquelas células estavam ali. Mas, né, você pode soltar ele por porcentagem igual todo mundo está acostumado a ver aí nos hemogramas. Eu tenho aqui, né, os dados clínicos de um portador de anemia, tá? Então, com o tratamento, a pessoa vai fazendo o tratamento e você vai vendo que os parâmetros vai mudando. Isso daqui é só mostrar que o aparelho é sensível e consegue detectar pequenas diferenças. Então, sem o tratamento, aqui está a pessoa então com anemia, e aí você vê, olha só, as células, né, a quantidade de eritrócitos está bem baixa, e aí 5 dias de tratamento, o aparelho já consegue ter a sensibilidade de fazer essa leitura, olha que bacana, tá? Então aqui aumentou de 1, já foi para 2,74, e aí ele vai se mantendo estável, tá? Porque tem aparelhos que não têm uma sensibilidade tão grande, né? Mas esse tem, como eu falei para vocês, ele é o top do momento, tá? E aí ele consegue fazer todas as leituras bem precisas pra gente. Geralmente ele já solta os dados assim como eu falei, né? Então se é um caso de anemia, você não precisa colocar este gráfico aqui para o médico, né? Você pode colocar somente o número que ele já vai saber, já vai ser o suficiente, né? Aqui eu coloquei também para mostrar canal de eritroblastos, então ele consegue fazer essa diferenciação também, tá? E aqui está um exemplo da tela do computador como fica. Então ele solta todos os parâmetros, que é aqui que eu marquei, então olha, linfócitos, né? Ele vai soltar os parâmetros para a gente das células, que aí você pode utilizar já o resultado para emitir, tá? Tem aparelhos que ele já é ligado ao seu laudo de hemograma, então ele já joga esses parâmetros que você selecionar aqui, pode ser todos, olha, tem bastante, tem hematócrito, né? Tem todos eles praticamente, né? A quantidade de plaqueta. Você pode já fazer com que o aparelho solte o laudo para você e você só imprime, né? E aí agora se o paciente tiver algum agravamento, você abre essa tela aqui no gráfico, tá? E aí ele já solta para você consegue ver os gráficos. Se não, você não precisa ficar abrindo paciente por paciente, você deixa ele aqui em serviços e aí você já consegue fazer isso que eu falei para vocês, fazer com que o aparelho jogue os dados direto para o seu laudo e você já imprime e entrega para o paciente. Um exame extremamente rápido de ser feito, né? Muito fácil. E se eu quiser fazer a leitura, aí eu vou lá no gráfico e eu posso selecionar esse gráfico, copiar ele e colocar também lá no exame que você vai entregar para o paciente e levar para o médico, tá? Gente, é muito bacana. Trabalhar com esse tipo de aparelho é muito legal, tá? Aí a gente tem alguns flags que é comum em aparelho que utiliza dispersão de laser. Eles são como se fossem canais, né, para fazer leituras um pouco mais específicas. Então, olha, granulócitos imaturos, linfócitos atípicos, tá? Células progenitoras hematopoética, que é aquelas que são células tronco, que não devem estar ali, né? Então, a gente tem alguns tipos de câncer que pode levar o aparecimento dessas células, pode cair na corrente sanguínea, tá? Então, esses aparelhos, geralmente, quanto mais sensível a técnica, mais caro ele é. Se a gente está num laboratório de grande porte, aí tudo bem, você pode ter um aparelho desse. Se não, você pode ter um aparelho mais simples, como eu falei na aula passada, e se precisar fazer um exame específico, você vai enviar para um laboratório de apoio, tá? E aí ele vai dar os histogramas também pra gente, bem bonitinho. Olha só, o diferencial desse paciente aqui, ele conseguiu captar que tem células, né, diferenciadas, que são linfócitos atípicos. Ele já até marca aqui pra gente,
né? É muito bacana isso. E aí a gente vai fazer, né, a leitura, olha como eu mostrei para vocês, já sai. Quando a gente aparece alguma célula no diferencial, você precisa obrigatoriamente fazer a leitura na lâmina. Eu já falei isso para vocês na aula passada, eu sempre vou bater nessa tecla. Então, toda vez que eu tenho o resultado do aparelho, eu preciso levar então para o microscópio para eu fazer a leitura no microscópio para ver se é mesmo aquilo que o aparelho está mostrando, tá? E aí então com a confirmação tanto no microscópio quanto do aparelho você solta então o exame, por exemplo, positivo para linfócitos atípicos, por exemplo. E aí a gente tem, isso daqui eu nem vou entrar em detalhe, tá? É o último slide da aula, que é uma correção de leucócitos. Como vocês já falaram que vocês fizeram os cálculos lá com a professora do semestre passado, como eu já expliquei, né, esses slides são dessa empresa, né, eles disponibilizam algumas coisas pra gente, e aí tem alguns cálculos de correção que eu nem vou entrar em questão agora, porque depende muito do aparelho também, tá? Então isso daqui vocês já viram, não vou entrar em detalhe. Bom, como eu falei para vocês, os aparelhos, deixa eu só voltar lá no aparelho. O aparelho ele vai depender muito de qual técnica ele vai apresentar. Como eu falei na aula passada, a gente tem aparelhos que apresentam praticamente todas as técnicas, igual esse daqui. Então ele vai ser um aparelho extremamente sensível. Ele vai soltar um resultado e vai confirmar com técnicas diferentes que o próprio aparelho faz. Então neste daqui eu tenho todas as técnicas que eu mostrei para vocês, tanto que, né, é o que eu falei para vocês, esses slides que eu estou mostrando é dessa empresa que fabrica esse aparelho, por isso que vocês viram aí nos slides, tá? Não estou sendo patrocinado, bem que eu poderia, né? Mas eu acho interessante porque eles fizeram de uma forma bem fácil da gente compreender como o aparelho funciona, tá? Por isso que eu uso ele para dar aula, já faz bastante tempo que eu uso os slides dessa empresa. Mas a gente tem outras empresas que são excelentes, tipo a Roche, tem vários equipamentos também que tem técnicas muito bacanas, tá? E a gente pode sim comprar aparelhos mais simples, como eu mostrei na aula passada, que apresentam, não tem, por exemplo, citometria de fluxo, mas que a leitura também é precisa, tá? Pessoal, então, ó, o vídeo de técnica, deixa eu aparecer aqui, eu gosto de falar aparecendo, né? O vídeo de técnicas é esse, né? É simples. Eu quero que vocês estudem um pouco, compreendam a técnica e expliquem resumidamente aquelas que eu vou deixar para vocês. Eu vou fazer um outro vídeo agora, só do trabalhinho, explicando o trabalhinho para vocês, só para deixar aí para quem quiser assistir depois também, tá bom? Então, gente, a aula, como eu falei, é simples, mas a gente tem um trabalhinho aí para fazer. Eu vou deixar até sexta-feira que vem para vocês poderem fazer, porque esse trabalho vai contar bastante nota, tá? Ele junto com o que vocês já fizeram e com o artigo que eu vou mandar para vocês na semana que vem vai ser a prova de vocês, tá bom? Então, boa noite, espero que tenha dado tudo certo aí, tá? Qualquer dúvida me perguntem no WhatsApp.